Vamos continuar agora com a segunda parte da história. Quem não viu ainda a primeira, olha no vídeo anterior que tem o início da história que eu comecei a contar. Então vamos lá. Então, após o ultrassom, na hora que eu saí da clínica, já rapidamente eu fui processando aquele momento. Eu sou uma pessoa muito positiva, então eu sempre procuro ver a parte boa de tudo que está acontecendo, ainda que pareça que não exista. Né? Naquele momento foi um momento muito difícil, mas eu entendi que eu precisava passar por aquilo, que era para o meu amadurecimento, que não era aquele o momento do nosso filho vir, e ainda assim eu senti gratidão, porque eu saberia que eu poderia engravidar novamente. A primeira gestação ocorre muito de haver o aborto espontâneo. Em média, 20% das mulheres têm algum aborto durante a vida. E, normalmente, a maioria das vezes acontece na primeira gestação. Aí eu fui pesquisar mais a respeito do assunto e ali, saindo da clínica, a gente teria que contar para todo mundo, porque eu já tinha contado, a gente já tinha contado para nossa família. Algumas pessoas também já sabiam, eu já tinha até falado também na minha rede social. E aí então a gente teria que falar também para todos que a gente não teria mais o nosso bebê. Né? Quando saindo da clínica ali eu chorei um pouco, eu entendi que não haveria o bebê e que eu teria que ser forte, né? Naquele momento. A minha cunhada também estava grávida junto comigo. Ela estava um pouquinho menos do que eu, umas 2 semanas a menos. E eu também me preocupei um pouco com ela, porque como é que eu ia contar para uma grávida também, que a gente é muito próxima, que ela é irmã do meu esposo. E a gente estava fazendo planos juntas, né? De ter os bebês juntos e tal, que seria bem perto, os dois priminhos. E teria que contar para ela. E eu fiquei um pouco com medo, porque ela grávida. Eu falei, gente, se ela, né, sentir uma coisa muito forte. Mas, enfim, saindo da clínica, a gente foi para casa da minha sogra, já contamos para ela. Enfim, o meu esposo já ligou para a irmã dele para contar também. Ela ficou bastante emotiva, chorou muito. Eu conversei com ela e, e graças a Deus, Deus me deu muita tranquilidade, assim, para conseguir passar por esse momento. Foi um momento difícil, mas racionalmente eu estava entendendo que muitas mulheres passam por isso. E que por que não eu também, né? Recuperada, seguimos. Então, aí conversei com a minha cunhada no telefone, acalmei ela um pouco e ela se acalmou também. Enfim, aí a gente foi contando para os outros familiares, né? O que tinha acontecido e tal, mas para mim foi super tranquilo, não era uma coisa que me feria. Porque justamente eu entendi que era o momento que eu precisava passar por isso, sabe? Que eu precisava amadurecer, que eu precisava aprender alguma coisa. Então eu estava aberta para aprender. Voltei no meu médico. O meu médico falou: olha, Milena, normalmente você vai ter um sangramento e o seu corpo vai expulsar essa placenta aí. Aí ele falou: se você não quiser esperar sentir que vai te fazer mal ficar esperando isso, a gente pode fazer uma curetagem, que é quando faz o esvaziamento do útero. Eu falei, não, pra mim tá tranquilo. Qual que é a melhor opção fisicamente? Assim, o que é mais tranquilo pra mim? Pro meu útero, pro meu corpo? Ele falou, o melhor seria que expulsasse naturalmente, né? Mas provavelmente você vai sentir dor, ter cólicas e tal. Eu falei, não tem problema, eu vou esperar. Ele falou, a gente pode esperar até 21 dias, porque corre risco de ter infecção, né? Porque tem
O organismo que não está com vida dentro do seu corpo pode, né, ter uma infecção e é perigoso. Enfim, esperei até os 21 dias para ver se ia acontecer alguma coisa. Eu não tive nenhum sangramento em nenhum dia, nunca, da gestação, eu não tive. Eu fiquei grávida, então, quase 2 meses e eu não tive nenhum sangramento. Passados os 21 dias, fui no médico, ele falou, então nós vamos fazer um ultrassom para aí então fazer a curetagem. Fiz o ultrassom, falou tudo bem, realmente não tem nada com vida mesmo, nós vamos fazer então a curetagem. Para a curetagem, você precisa estar de jejum de 8 horas, então eu já fui de manhã cedo em jejum e precisava introduzir um medicamento para abrir o colo do útero, que é um medicamento abortivo, que muitas pessoas clandestinamente usam, né? Enfim, cheguei no hospital, em jejum, ok, e aí a gente colocou 2 comprimidos por baixo. Aí eu já tinha pesquisado um pouco e vi que diz que a curetagem dói muito, esse processo de abrir o colo do útero meio que forçado com o medicamento diz que é a dor do parto, né, que é a mesma dor de dilatação e que eu teria as contrações como se fosse um parto, né, e normalmente tem muita hemorragia, por isso que a pessoa fica esperando no hospital. E o que eu sempre pedi para Deus? Senhor, seja feita a sua vontade e que tudo ocorra da melhor forma. Que eu não sofra, né, muito, assim, se possível. E então fiquei lá no hospital aguardando. E aí, de vez em quando, chegavam as enfermeiras perguntando como que tava, se já tinha dilatado, se tava saindo sangue, como que tava. E não tava acontecendo nada. Eu assistindo Netflix, de boa, tranquilíssima. Se não sentia cólica, tudo bem. E foi passando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, foi passando. Aí nisso vinha a médica, fazia o toque para ver se já tinha dilatado um pouco e nada de dilatação. Colocou mais 2 remédios. Esperei mais 1, 2, 3, 4 horas e nada de cólica, nada de dor, tudo tranquilo, nada de sangue, nada de nada e nada de dilatação. Aí colocou o remédio pela 3ª vez. Já foram 6 comprimidos, porque cada vez era 2. Aí no 6º, né, que foi o 5º e o 6º, a última vez, o médico falou, a gente não pode mais colocar remédio. Já é o máximo permitido. E eu esperando isso e não tinha nada de sangramento. E assim, e nisso eu senti uma gratidão, sabe? Eu falei, Deus tá cuidando de mim. Eu não tô sofrendo, não tô sentindo dor, todo mundo falou que era dor da morte, de parto e aquela coisa toda, e eu super tranquila, não sentindo nada. Todo mundo em casa preocupado, me ligando e tal, porque eu fiquei sozinha, né, era período também de Covid, e porque isso foi em julho de 2019, e aí eu fiquei tranquila lá no hospital sozinha e com fome, porque eu já tava sem comer há muitas horas. Isso já era, sei lá, de tardezinha e eu tinha comido no dia anterior. E então, assim, eu também ficava um pouco preocupada, um pouco angustiada, querendo chorar, mas também como eu não podia tomar água, eu também não chorei, porque eu falei, não posso nem desidratar, não vou chorar, vou concentrar em outra coisa, não vou pensar nisso, e que vai acontecer tudo da melhor forma. E, enfim, eu fiquei 24 horas no hospital, das 6 da manhã até as 6 da manhã do outro dia, sem comer e sem beber água, e o meu colo do útero dilatou bem pouquinho, e o médico falou, não, a gente já vai conseguir fazer por esse espacinho que dilatou. Então, fomos então para a sala de cirurgia.